segundo mês do ano, a cor roxa ganha destaque na saúde com o objetivo de promover a conscientização sobre o Alzheimer, uma doença crônica que não tem cura, mas, no entanto, há formas de controlar e retardar sintomas, além dos tratamentos que permitem que o paciente conviva com as enfermidades. Para falar sobre esse tema, nós recebemos a médica psiquiatra e coordenadora da Unidade de Saúde Mental do Hospital Dona Helena, doutora Mônia Bresolim. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Bem-vinda ao Ver Mais. Obrigada. Alzheimer é uma doença, se fala muito em Alzheimer, mas o entendimento, para a família, às vezes, aceitar o diagnóstico não é tão simples. E por isso que requer que tenha até um mês para que se fale sobre isso, né? Para trazer mais conscientização, mais luz sobre esse assunto. Isso, é uma doença que é progressiva, né? Ela costuma afetar o cotidiano da pessoa, trazer sintomas neurológicos, emocionais, de comportamento e pelo fato de ser progressivo e ter vários estágios, nos estágios iniciais, às vezes é difícil, né, de você aceitar esse diagnóstico num familiar ou entender, compreender como que funciona a progressão da doença. Então, esses momentos, né, esses espaços para se falar, para se debater, isso chama atenção e é muito importante para que procure ajuda, para que busque conhecimento. Então, esse mês a gente, né, reserva assim para falar bastante de doenças crônicas, e o Alzheimer é uma delas, para debater, para conversar sobre isso. A senhora falou na dificuldade, às vezes, de se aceitar, de se buscar um diagnóstico. Estima-se que mais de 1 milhão de brasileiros convivam com essa doença. Existe uma faixa etária, a partir de alguma idade, que os sinais já começam a se manifestar? É mais predominante entre homens, mulheres? A faixa etária que é mais predominante é na faixa etária de idosos, né? Então, é mais comum começar a se manifestar a partir dos 65 anos, mas existem as exceções. A pessoa pode começar a ter alguns sinais e geralmente é assim que acontece, né? Na função cognitiva. Então, a função cognitiva é mais ou menos como o cérebro funciona, o funcionamento do cérebro, né? Tem várias funções. A memória é geralmente o primeiro sinal que aparece, na memória recente, memória do que está acontecendo hoje, do dia a dia, é um dos primeiros sinais. E conforme a progressão, né, da doença, pode afetar outros aspectos e a pessoa pode perder a funcionalidade, não conseguir desempenhar os papéis do dia a dia que sempre fez de uma forma progressiva, né? Agora, doutora, é possível frear, já que não tem cura? É possível, assim, conseguir controlar os sintomas? Sim, inclusive o tratamento, ele é focado nisso, né? Então, assim, quanto mais cedo se identificar que pode estar acontecendo algum processo degenerativo e se pode ser Alzheimer ou não, melhor vai funcionar o tratamento, né? Que é medicamentoso, ele não tem a função de curar, mas de frear o progresso da doença, né? Tem fatores de risco para esse início da doença acontecer. Então, a baixa escolaridade, baixa atividade intelectual, pouca atividade física, algumas doenças crônicas como diabetes, pressão. Então, nesse sentido, se a gente consegue controlar todos os fatores de risco para iniciar o Alzheimer de forma precoce, então a gente controla, a gente consegue postergar o início da doença. E quem faz esse diagnóstico? Quem é o profissional que deve ser procurado? Médico, né? Médico generalista consegue identificar, consegue ver se algo está acontecendo, mas o especialista que pode dar bastante apoio é o neurologista, né? Ou psiquiatra, geriatra ou o próprio geriatra. Eles conseguem ver e identificar com mais facilidade, até pela vivência e tudo, consegue fazer o diagnóstico. E qual que é a sua orientação sobre outras atividades, as famílias que convivem, né, com pacientes com Alzheimer? Então, além de ter esse acompanhamento médico, o que mais pode ser feito
para dar mais qualidade de vida a quem tem a doença? Então, primeiro eu indico assim que procure ajuda, que não tenha medo, né, de encarar ou, né, de repente se tem um familiar que está começando a apresentar algum sintoma, às vezes é a esposa, às vezes é o esposo, às vezes é o pai, a mãe. Procure ajuda, não subestime alguma dificuldade que essa pessoa possa ter, justamente para, se é o caso, já começar um tratamento o mais precoce possível, né? E se já é o caso de ter um familiar, de ter alguém na família que já tem a doença, procurar ajuda também, porque no cuidar, quando a gente cuida de uma pessoa que passa por isso, também não é fácil, né? E também envolve assim um monte de atividades, um monte de tarefas que às vezes a pessoa não está preparada para isso, né? Porque se fala muito em perca da memória, mas existem outros comportamentos que eles confundem, né? A agressividade. Dependendo do estágio, né, que a doença está, geralmente no estado moderado, grave, pode ter outros sintomas que são até relativamente comuns. Nós falamos de neuropsiquiátricos, né? Então, sintomas emocionais, ansiedade, depressão, alteração de sono. Então, tudo isso implica em cuidados de alguém da família, né? Isso afeta a dinâmica de todos os familiares, né? Então, a pessoa que cuida, a pessoa que está ali de frente, que é o familiar mais próximo, também procura ajuda para entender como pode cuidar melhor, o que pode fazer em casa para contribuir, né? Perfeito. Doutora Mônia, chega uma pergunta no nosso WhatsApp, a produção separou? Doutora, quais são os sintomas do Alzheimer? Célia, agradeço a sua pergunta. A doutora, né, de certa forma, já falou, mas vamos reforçar, porque, assim, ó, como eu disse, a gente ouve falar em Alzheimer, mas até que não se viva essa experiência próxima, você não consegue entender tão bem, você não consegue ter dimensão do que é a doença, né? Um dos primeiros sintomas é a perda de memória recente, né? Memória do agora, né? Com a progressão da doença, isso pode avançar para uma memória mais antiga, memórias de fatos lá de trás que aconteceram, mas não é isolado. Às vezes, a pessoa pode também apresentar sintomas de desorientação. Então, por exemplo, caminhos ou lugares que já está habituado, aí de repente esquece, estranha, né? Não fica mais, pode apresentar alterações de comportamento. Então, do jeito de como a pessoa mudar de uma forma repentina, alteração de sono, né, que também é bem comum começar por alterações de sono e de apetite, mas o mais comum é o de memória, como início. Doutora, quando a pessoa tem esse comportamento, então, de certa agressividade, como que quem, né, cuida deve se relacionar? Deve, né, tentar convencê-la do contrário? Ou como que ela pode ter uma atitude ali mais positiva frente a isso? Geralmente, quando acontece de a pessoa que está sofrendo por essa enfermidade apresentar esse comportamento de enfermidade, isso tem muito a ver com o ambiente também, sabe? Então, o ambiente da casa, primeiro é entender o porquê que a pessoa pode estar apresentando agressividade. Será que está acontecendo alguma coisa? Tem algum desconforto que pode estar? O que pode ser mudado? Às vezes é uma questão de uma contribuição com medicação, então conversar com o médico, olha, está apresentando esse comportamento, está agressivo. Às vezes a pessoa tem vergonha de falar, né? Ou não quer expor o familiar para a família e tudo, mas é importante porque isso pode ser um sintoma, inclusive, da doença, né? Perfeito. Tem mais uma pergunta? Dá uma olhadinha aqui. Por que o Alzheimer atinge tanta gente? Qualquer pessoa pode ser afetada? Marisete pergunta. Qualquer pessoa pode ser afetada, mas tem um componente genético importante. Então, é mais comum de acontecer em pessoas que têm história na família, né, de alguém que teve já a doença, né? Acomete bastante porque a população está envelhecendo, a expectativa de vida está aumentando. Então, nós temos uma população idosa muito maior e nós conseguimos ver mais a doença hoje em dia. Isso tem esse fator também, né? Então, a impressão é que está aumentando o número de casos, não, mas é que a gente está conseguindo também ver e visualizar as doenças que são próprias da terceira idade, né? E é importante também destacar, para a gente encerrar a nossa entrevista, que
que o SUS também dá esse suporte. Muita gente às vezes se sente desamparado, não tem um plano de saúde, não tem condições financeiras, mas o SUS dá o suporte também. Dá o suporte, inclusive com as medicações, se o médico achar que já está na hora, de repente, de fazer alguma intervenção com medicamento, também é disponibilizado. Então, é importante, sim, procurar ajuda pelo SUS também. Doutora, enquanto a gente conversava, foram chegando participações, a produção está separando, porque esse é um momento realmente de conversar com você que está vivendo isso. Claro, provavelmente já tem um médico envolvido, um profissional que dá todo o suporte, mas essa troca de informações ajuda muito, né? Porque, sim, apesar de, como a doutora colocou, as situações, cada uma vive, a sua família vive a sua realidade, mas muitos sintomas acabam se repetindo, né? Sim. Então, ouvir isso, saber que, entre aspas, é normal, diminui um pouco essa carga. Sim, e troca de experiências. Às vezes tem um vizinho, um familiar distante ou um amigo que está passando uma situação de uma família próxima que passou por isso, que, né, passou por todas as fases, né? Às vezes pode ajudar, pode contribuir, né? Então, sim, agora sim vamos dar uma olhadinha nas mensagens. Cuidei do meu pai por 8 anos com Alzheimer. É muito triste, ele conversava com os filhos e a esposa, mas não nos conhecia mais muito. Tem que ter amor, paciência e compreensão familiar. Claudiana, mensagem da Cláudia. Meu pai tinha Alzheimer, todos os dias eu tinha que lembrar ele que eu era filha. Não é fácil, é muito triste. Temos que ter muita paciência, amor e sabedoria para lidar com quem tem Alzheimer, porque cada dia é um comportamento diferente. Dia feliz, dia triste, dia agressivo, dia nem saber quem é. Linda mensagem da Rosemary também participando. Medicação, amor e paciência, né, doutora? Exatamente. Doutora Mônia Bresolim, muito obrigada pela sua presença, sua participação aqui no Ver Mais. Imagina.